Fala pessoal, eu sou o Pastor Felipe Canhoto, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma semana de vídeo, como eu disse, toda segunda-feira a gente tem um compromisso aqui, então já se inscreve no canal, já deixa seu like aí, porque o vídeo de hoje você já viu que é polêmico, né? Quando que eu devo sair da minha igreja? Mas antes de a gente falar desse tema, quero falar para você que quer estudar hermenêutica, homilética e entender melhor sobre a Nova Aliança, clica aqui embaixo no link que a gente está gravando novas aulas do nosso curso e o preço, ó, tá pequenininho. Então, enquanto a gente ainda tá gravando as aulas, o preço vai continuar pequenininho. E aí, quando a gente tiver todas as aulas gravadas, aí, obviamente, o preço vai voltar ao preço normal. Fechou? Então, já clica aí e garante a sua vaga no nosso curso. Vamos agora pra polêmica. Eu tenho uma opinião polêmica sobre sair da igreja, né? Até porque, para você sair da igreja, eu considero que tem apenas 3 motivos. Tem muita gente, cara, que é tipo macaco, né? Tá pulando de galho em galho. Então, acha um galho e pula ali. Acha outro galho e pula ali. Tá errado, cara. Tá? Isso tá errado porque você tem que entender que a placa de uma igreja, e aí entra o primeiro problema, é quando a gente cria divisões na igreja. Eu gosto muito do texto de Apocalipse que diz que naquele dia não haverá mais templo, porque o Senhor será o seu próprio templo. A gente deveria pegar isso e colocar isso mais em prática. E começar a entender que a placa tá ali porque existe uma parte burocrática que pede um CNPJ, um nome, e existe uma placa. Mas a gente é um corpo espiritual. Então não é porque eu sou de uma igreja e você é de outra que a gente está dividido. Não. Então por isso que existe 3 pontos, tá? Que são 3 pontos que eu acho que aí sim você deve trocar de igreja. Mas antes desses 3 pontos você deve ter uma conversa, porque senão você vai virar uma pessoa que tá o tempo inteiro pulando de galho em galho. E outra coisa muito importante para deixar aqui registrado é que eu não tô falando de você ser um desigrejado, tá? Porque eu não concordo nem um pouco com isso. Biblicamente está totalmente errado esse ponto. Então eu concordo de você estar numa igreja e sair para outra igreja. Mas antes de eu falar desses 3 pontos, eu quero primeiro falar sobre 2 pontos que eu separei aqui. Eu tô olhando aqui, que aqui tá minha colinha, que são pontos que eu considero, que eu acho que é o maior, como que eu posso dizer? O maior motivo das pessoas quererem sair da igreja, eu acho que é muito mimimi, e se você tá com um desses 2 pontos, descarta isso agora e continua na sua igreja. O primeiro ponto é o seguinte: ai, pastor, eu não tenho oportunidade na minha igreja. A gente tem que entender o porquê que você não tem oportunidade na sua igreja. Cara, eu tô trazendo esse tema porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo durante o dia. E aí, quando eu vou conversar, eu lembro de uma menina que falou assim pra mim: pastor, eu não tenho oportunidade de cantar na minha igreja. Aí eu falei: tá, mas por quê? Lá na minha igreja tem... Não é concurso que fala? Teste pra fazer parte do louvor, né? Então, uma semana antes do teste, eles mandam pra você uma música e você tem ali uma semana pra você ensaiar e tudo mais. E ela foi e não passou no teste. E aí eu falei pra ela: manda um áudio pra mim então cantando, pra eu ver e tal. Aí ela chegou e falou assim: ai, pastor, eu tenho vergonha. Aí eu falei: tá, tem vergonha de mandar um áudio cantando, mas você quer cantar lá no palco da sua igreja. Pastor, é diferente. Aí a pessoa já tem uma coisa que o coração dela mostrou. Ela não tá querendo louvar a Deus. Ela não tá querendo expressar gratidão a Deus através do louvor. Ela tá querendo se mostrar para as pessoas que estão ali. Porque se ela quiser se expressar para Deus, realmente, se realmente a alma dela deseja louvar, ela mandaria o áudio. Beleza. Depois de muito insistir, ela me mandou um vídeo dela cantando. E, cara, realmente eu entendi porque ela não passou. Porque era uma pessoa que, infelizmente, não tinha... Não é que a pessoa não tinha talento, a pessoa não tinha técnica, não tinha nada. E eu perguntei pra ela: você já fez aula de canto? Não, pastor, é Deus que capacita. Tá errado. Porque eu sou pastor, cara. Eu me dedico todos os dias lendo a Bíblia, lendo livros, estudando, fazendo cursos. Eu realmente me aprofundo todos os dias naquilo que Deus me chamou para fazer. Até tem um texto que Paulo vai dizer a Timóteo que o ministro deve manusear bem a palavra. E como você manuseia bem a palavra? Estudando, se dedicando. Da mesma forma que ele faz o louvor, deve manusear bem o seu talento. Como? Estudando, crescendo na graça e no conhecimento. Aí o que a pessoa faz? A pessoa não estuda e vai dar essa desculpa. Eu falei pra ela: realmente, cara, eu vi aqui, não tava bom. Eu também, se eu tivesse lá, não te aprovaria. Por que você vai fazer uma aula de canto? Porque é Deus que capacita. Falei: então tá bom, fica com essa aí que Deus te capacita e tá tudo certo. Então, primeira coisa que você tem que entender o motivo que as pessoas não estão dando oportunidade pra você na igreja. É porque você tá despreparado? É porque, cara,
existe algum conflito ali dentro da igreja, e aí precisa ser conversado isso, tá? Mas antes de você levar isso para ser conversado, faça um check-up, faça uma autoanálise. Tem pessoas que chegavam para mim e falavam assim, eu quero pregar. Aí eu falava, tá, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu nunca vi você pregando. Então, você pode fazer um sermão antes e me mandar o sermão para eu ver como que é o seu sermão? Posso. Beleza, a pessoa mandava e não tinha nada a ver com nada. Tava totalmente desconexo, a pessoa tava ali empolgada e tal. E aí, o que eu fazia? Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos estruturar isso, deixa eu te explicar esses pontos, me explica melhor isso e tal. E aí, cara, teve gente que realmente seguiu, entendeu os pontos que estavam errados, corrigiu e pregou. E aquelas pessoas que não querem ser corrigidas, como que eu vou pregar? Porque a pessoa, quando você prega, você vai corrigir o povo. A pessoa não quer ser corrigida e quer corrigir, então tá totalmente errado e por isso que não tem oportunidade. Então, se esse é o motivo, faça um autoexame em você, veja o que está acontecendo em você, tá? Para ver se o problema realmente não é você, tá? E geralmente, 99% das vezes, o problema é a gente. Segunda coisa, eu não concordo com a visão da minha igreja, eu vou sair. Tá errado. Tem muita gente, e isso, cara, eu já vi demais. Isso, assim, praticamente toda semana eu escuto isso. A pessoa pega e fala assim, Felipe, a minha igreja é pequena e eu sinto que Deus me chamou para algo maior. Legal, eu também sinto que Deus chamou para algo maior. Vai pregar na rua, vai trazer pessoas para dentro da sua igreja, então, que você tá ali inserida. Ah, não, mas a minha igreja, ela não se move. E aí, cara, uma vez, eu lembro até hoje de um pastor que veio conversar comigo que ia fechar a igreja dele. A igreja dele tinha 3 membros. E eu falei, mas o que tá acontecendo? E tal. Ele falou assim, Felipe, eu não consigo me dedicar à igreja porque faz muito tempo que eu trabalho muito tempo, né? Então eu não consigo me dedicar 100% à igreja. E as pessoas que vêm querem fazer coisas e querem que eu faça as coisas. Eu falei, pastor, mas não é você que tá errado, são as pessoas, porque você não tem um salário da igreja. Ele trabalha por conta própria, né? Então você tem que fazer com que as pessoas também se motivem a isso. E aí, cara, esse pastor começou, quando as pessoas chegavam na igreja, a incentivar as pessoas a fazer também. E a igreja começou a crescer. E aí, o que acontece? Muita gente saía dessa igreja porque falava, não concordo com a visão. Mas não entendia várias coisas que aconteciam por trás dessa igreja para ter aquele tipo de visão. Como, por exemplo, o pastor trabalhava em outro emprego, não tinha como o pastor se movimentar para fazer a obra crescer ali e precisava de ajuda. E aí a gente também não entende o que é ser um corpo, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, né? E muita gente falava assim, não, mas é porque o pastor não tem visão. Não, não é que o pastor não tem visão. Se todo mundo ali ajudasse, se o pastor tivesse um salário e se dedicasse 100% àquilo, poderia sim cobrar ele por isso. Mas como não era a realidade, então não poderia cobrar o pastor por isso. Então, antes de você falar da visão da sua igreja, pergunta pro seu pastor, conversa com ele, vai entender melhor. De repente, o problema não é a visão da igreja, de repente é você que não faz nada, de repente é você que quer uma coisa de mão beijada e não se propõe a fazer. Eu já reclamei muito de visão de igreja, mas era culpa minha, porque eu não estava fazendo, eu não estava colocando a mão, né, como diz o crentez, no arado, colocando as coisas em prática. Então acabava que, eu vou sair da igreja. E eu conheço muita gente que sai de uma igreja, vai para outra e ela acaba reclamando dos mesmos problemas. Por quê? Porque a culpa não é da igreja, é sua. Então tenha autorresponsabilidade. E aí agora vamos para os 3 pontos que aí sim são motivos para você sair da igreja. Mas não é sair da igreja, viu? É trocar de igreja. Antes de qualquer coisa, já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo aí quando acabar aí, pro seu amigo que tá confuso. E vamos aí na paz do Senhor, fechou? Não esquece de se inscrever aqui no canal também, que ajuda bastante a gente. Felipe, quais são os 3 motivos? Cara, toda vez que alguém de outra igreja chega pra... Porque eu acho engraçado, quando a pessoa quer sair da igreja, ela nunca fala com o pastor é sempre a última a saber. Ela sempre vai procurar ajuda em outros lugares, né? Tanto que, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, eu vou sair da igreja porque Deus me falou. Falou, tchau, vai com Deus. Você não vai assistir? Cara, se Deus falou, quem sou eu pra insistir contra Deus? Fica tranquilo, vai com Deus. Mas eu sempre faço 3 perguntas pra essas pessoas, que são essas perguntas que eu separei aqui. Qual é o primeiro motivo, né? Ou a primeira pergunta que você deve pensar. A minha igreja se tornou uma monarquia? Felipe, como assim? E aí, isso vai entrar em conflito com aquele primeiro ponto que eu falei que se torna um mimimi. Porque quando você faz uma autoanálise, aquele primeiro ponto, que as pessoas não têm oportunidade, e você vê que, cara, você está se preparando, você está buscando, você tem o conhecimento, você, de repente, no louvor, você tem técnica, você canta bem, você toca bem, você poderia estar ali, e você não é colocado ali,
talvez a igreja está se tornando uma monarquia. E o que é monarquia? É quando existe um rei, que geralmente vai ser o pastor, né, o líder da igreja, e aí ele escolhe ali as pessoas para fazer parte desse clero, né? E aí essas pessoas começam a comandar a igreja sem dar oportunidade para outras pessoas, porque elas não entenderam que todos nós somos filhos de Deus, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, todos nós estamos ali para servir ao reino, certo? Então acaba que se torna uma monarquia e aí começa a boicotar pessoas. O problema da monarquia é que começa a se tornar um lugar onde você não permite que os dons, que as pessoas sirvam com realmente qualidade. Felipe, como que eu identifico isso? Cara, geralmente é quando as pessoas fazem parte do louvor e aí começa a se destacar. Por exemplo, já fui em igrejas que, cara, a pessoa que tava ministrando o louvor louvava legalzinho, mas a pessoa que tava no back vocal e de repente fez um solo, a pessoa louvava muito bem e você chegava lá, tipo, às vezes, pô, parabéns, tal, você louva bem. E aí a pessoa que fez o principal ficava com inveja e na outra semana tirava aquela pessoa do louvor porque fala que Deus manda. Gente que prega e aí a pessoa tá pregando bem e tal, falando realmente a palavra, ministrando a palavra, aí o pastor fica com ciúmes porque recebeu um elogio, vai lá e boicota aquela pessoa, e isso é quando a igreja se torna uma monarquia, e aí o foco não é que Jesus é o rei, o foco não tá mais em Cristo, tá nas pessoas. Então eu quero receber glória, eu quero receber honra, aí sim é o momento de sair, porque a igreja tá se tornando perigosa para você como cristão. E aí eu digo que antes disso, de repente, pode haver uma conversa. Mas se a conversa não for bem aceita, aí realmente as pessoas não querem ser ensinadas. Porque a gente tá um para ensinar o outro, um para corrigir o outro, um para ajudar o outro. Lembra que a conversa é com mansidão, né? Tem muita gente que quer, isso tem um vídeo lá, vai dar uma monarquia. Não, ó pastor, aconteceu tal situação, não entendi por que vocês me tiraram do louvor ou me tiraram da pregação. Eu cometi algum erro, né? E aí, de repente, poxa, não, você não cometeu nenhum, então por que eu fui tirado? E aí é onde você consegue ver se o pastor realmente não foi influenciado a tomar uma decisão, ou enfim, o que aconteceu, mas tente ter uma conversa antes de tomar a decisão de sair. Mas quando a igreja se torna uma monarquia, acaba sendo uma opção viável sair daquele lugar. Segunda coisa, quando a igreja não é bíblica, isso eu considero fundamental. Só que tem um erro aí, tem muita gente que compara a pregação do pastor, de quem tá pregando, com pregação que está na internet. Tá? E nem tudo que está na internet é bíblico, nem tudo que está na internet realmente é de Deus. Então toma cuidado, tá? Se você está comparando a teologia da sua igreja com a teologia de internet. Mas, todavia, entretanto, como que eu entendo que não é bíblico, Felipe? Quando eu olho para a palavra e aquilo que está sendo pregado não está de acordo com a palavra de Deus. Então, quando começa com essa coisa de você precisa de fazer algo para receber algo de Deus, você precisa fazer aí 7 voltas na muralha, você precisa fazer um jejum para que a maldição seja quebrada, né? Você começa a olhar para tudo isso e você fala, cara, isso aqui não é bíblico não, isso aqui tá começando a se tornar, isso era um período, e aí mais uma vez merchando o curso aí, porque também não adianta você questionar se você não tem base bíblica para isso, demorou? Por isso que é importante fazer o curso de hermenêutica, homilética, Nova Aliança tá aí. Mas, quando a igreja ela falta com a palavra, e aí outras coisas começam a se tornar muito mais suficientes que a palavra, por exemplo, técnica de enriquecer. Esses dias, cara, me mandaram um vídeo, uma pregação, pastor mostrando 5 motivos para, 5 dicas para você ser... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quer cantar Aline Barros, um shortinho da Anitta? Que isso, Marão? Que isso, Marão? 5 dicas para ter alta performance. E ele não usa a Bíblia em nenhum lugar, ele só usa técnicas de coach. Eu não tenho nada contra coach, não tô criticando isso, mas, cara, é igreja. E aí você dá 5 dicas, então ele tava lá, acorde cedo, faça uma caminhada, e não sei o que, e leia uma página de um livro e tal, e indicou uns livros lá, e nenhum livro era de cristão. E aí você olha e você fala, mano, mas sabe, Jesus, aonde que tá a Bíblia nisso tudo? Não tá em lugar nenhum, então descarta tudo, joga fora e tá tudo certo. Então quando a igreja não é bíblica, começa a tornar um problema. Novamente, vai conversar, pastor, mas poxa, assisti uma foto de Bíblia e tal, o que o senhor acha sobre isso e tudo mais? E de repente vocês conseguem ajudar a igreja a voltar para o caminho. E a terceira e última coisa é quando Cristo não é o centro. Cara, esse negócio aqui é complicado. Porque, primeiro ponto que a gente falou da monarquia, existe o contraponto que é esse terceiro ponto. Tem muita igreja
que as pessoas são dedicadas, são empenhadas, e o pastor quer que aquela igreja se mova, quer que aquela igreja se dedique e tudo mais. E aí, cara, meu Deus do céu, o pastor começa a falar, pra você ser salvo, você tem que trabalhar na igreja. Pra você ser salvo, você tem que fazer tal coisa no culto, e não sei o quê. E aí começa a virar uma crise existencial na igreja, que todo mundo tem que ter cargo na igreja, todo mundo tem que fazer as coisas na igreja, todo mundo, e começa uma brigaiada e tudo mais. Por quê? Porque você quer ser salvo fazendo coisa na igreja, você quer ser salvo fazendo a obra. E calma, Felipe, você tá falando que ninguém tem que fazer a obra? Não disse isso. Eu tô falando que existe, cara, um ponto que é Cristo é suficiente. Você tem que fazer as obras porque você foi salvo, porque você é salvo, tá? Aí Cristo sai totalmente do ponto e começam os seus afazeres. Então a pessoa fica, eu não faço nada da igreja, eu não vou ser salvo. Aí naquele dia Jesus viu, eu não faço nada da igreja, eu não vou receber recompensa. Então, cara, veja se Cristo é o centro. Veja se as pessoas pregam Cristo. Veja se todas as pregações existe Cristo, porque a mensagem do evangelho é Jesus. Então as pregações têm que conter Jesus. E tem vários lugares, sim, que eu já recebi várias mensagens, que quando eu escuto a pregação, a pessoa nem cita o nome de Jesus. Ela cita bênção, milagre, libertação, não sei o que. Mas tudo isso vem com Jesus, não sem Jesus. Jesus tem que ser o centro. Tá bom? Então espero ter ajudado, espero ter esclarecido aí. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha para ajudar mais pessoas. E antes de tomar qualquer decisão, ore, primeiramente. E segundo, tenta ter uma conversa antes, porque existe coisas que uma conversa resolve. E também uma coisa muito importante, ver se o problema não está sendo você, porque não adianta nada você sair de um lugar e levar problema para outro lugar. Tá bom? Deus abençoe e a gente se vê agora na próxima segunda. Falou!